faltam alguns detalhes, mas tudo logo em breve estará redondinho, se Deus quiser. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 ao verso 41. 6 horas que mudaram o mundo, que nós veremos justamente esse período em que Jesus foi crucificado até o dia da sua morte, até o momento da sua morte. Marcos capítulo 15, versos 33 ao verso 41, e nós lemos o seguinte: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Veja, chama por Elias. E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos. Querido Deus, que bom estarmos aqui reunidos como teu povo para buscar o Senhor, te bendizer o nome com cânticos e hinos. Agora, Pai, nós te pedimos que nos dê compreensão da tua palavra e que em nossos corações o teu Espírito fortaleça a fé verdadeira em Cristo Jesus. É por isso que nós rogamos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus, o teu único Filho. Amém. Irmão, sem dúvida alguma, a Páscoa foi um rito na tradição e na cultura dos judeus durante séculos. Importante porque através da Páscoa, os judeus eles se lembravam, eles se recordavam do dia em que Deus, com mão poderosa, os tirou do Egito. Nesse período em que nós vivemos a nova aliança, nós não celebramos a Páscoa como um rito judaico, com todos aqueles elementos e também com aqueles procedimentos que eles adotavam não só na ocasião da Páscoa, quando eles comiam o cordeiro pascal, mas também depois 7 dias comendo os pães asmos. Nós não celebramos a Páscoa seguindo os mesmos critérios e o mesmo rito. Nós comemoramos a Páscoa no contexto de um culto, pois neste culto nós estamos recordando também o dia em que o Senhor Jesus, com mão poderosa, nos tirou da escravidão do pecado e nos deu a liberdade, nos garantiu a salvação. A Páscoa, nesse sentido, ela é celebrada por nós com toda certeza da obra que Jesus realizou. Naquela ocasião em que Jesus está comendo a sua Páscoa com os seus discípulos, pouco antes de ser preso e também crucificado, ele instituiu a ceia como um memorial justamente daquilo que ele haveria de fazer com o sacrifício do seu corpo e derramamento do seu sangue. É na ceia que nós proclamamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Esta é uma ocasião bastante apropriada para aqui relembrarmos os episódios em torno da morte de Jesus e quando em breve estivermos também tomando do pão e do cálice, recordando justamente a obra da nossa salvação. Este evangelho que nós lemos, o evangelho de Marcos, sem dúvida alguma, historicamente foi o primeiro dentre os evangelhos escrito. Os demais, inclusive, consultaram a fonte de Marcos para comporem os seus próprios evangelhos. O evangelho de Marcos ele foi escrito com o propósito de alcançar os cristãos que viviam em Roma, muitos dos quais eram também romanos. E neste evangelho,
Marcos teve a intenção de demonstrar como foi o final, nessa parte que nós lemos aqui, como foi o final dos últimos momentos de Jesus. Ele estava isolado, completamente isolado. Desde o capítulo 14, Marcos nos mostra como Jesus ele foi sendo isolado. Muitos foram o deixando. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 14, seus discípulos abandonaram Jesus. Eles deixaram, verso 50 do capítulo 14, diz o texto que eles, na ocasião da sua prisão, todos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Pouco adiante, Marcos vai mostrar que Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, o rejeitou, o negou também 3 vezes. Isto se referindo apenas ao colegiado dos discípulos. Quando nós vamos também e observamos as autoridades, ainda no capítulo 14, vemos que os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, eles se reuniram e conspiraram, eles planejaram tirar a vida de Jesus. Eles não estavam ao lado de Jesus, pelo contrário, eles se colocaram numa condição de adversários de Jesus. E a prisão de Jesus mostra muitas ilegalidades. Não entrarei agora nesses detalhes, mas os soldados do Sinédrio, após as 6 horas, não era permitido que ninguém fosse aprisionado, os soldados do Sinédrio vão buscar Jesus. Os soldados que eram justamente responsáveis pela segurança do Sinédrio, que era o fórum jurídico dos judeus, e que eram também responsáveis para executar a justiça determinada pelo próprio Sinédrio, colocam as mãos em Jesus de modo indevido e o leva aprisionado. Lá, ainda dentro desse contexto religioso, ele é apresentado aos sacerdotes, especialmente a Caifás, que era também um dos sumos sacerdotes naquele contexto e chefe do Sinédrio. E ele então provoca Jesus e acusa Jesus falsamente de blasfêmia. Veja, os discípulos deixaram Jesus sozinho, agora as autoridades se opuseram a ele. E aí ele é apresentado também às autoridades políticas logo em seguida. No capítulo 15, Jesus é apresentado a Pilatos, o governador da Judéia, mas reconhecendo a sua inocência, olha o que ele fez, verso 14 e verso 15. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o! Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha que traição! Pilatos reconheceu a inocência de Jesus, mas ainda assim entregou Jesus para sofrer uma pena que ele reconheceu que Jesus não merecia. Isso aconteceu ali com Pilatos. E logo na sequência, a partir do verso 16, diz que os soldados romanos, com poderes sobre Jesus, o humilharam, o submeteram a flagelos, cuspiram na cara dele, vestiram Jesus com um vestido de púrpura, teceram uma coroa de espinhos, verso 17, e colocaram na sua cabeça, para zombar de Jesus, como aquele que o próprio Pilatos declarou ser o rei dos judeus, contra as próprias autoridades religiosas. Veja como Marcos ele começa a montar um contexto para nós, em direção aos eventos e aos registros da crucificação, como Jesus ele foi sendo isolado pelos seus discípulos, pelas autoridades religiosas e também pelas próprias autoridades políticas. Jesus tinha que sofrer o que estava previsto sozinho. E ele então foi levado para a cruz nessa condição. Considerando que a morte de Jesus é um dos fundamentos da nossa salvação, nosso objetivo aqui será o de demonstrar que mesmo em meio aos sofrimentos, Jesus cumpriu a sua missão e garantiu o livre acesso à presença de Deus. Ele estava sozinho, ele estava desamparado, mas ainda assim, ele cumpriu cabalmente a sua missão ali na cruz e nos garantiu a salvação que ele veio para conquistar. Esse texto, para facilitar a nossa compreensão, eu estou dividindo aqui em 3 partes, dos versos 33 ao verso 36, nós veremos, dentre essas últimas 6 horas de Jesus, como Marcos expõe os sofrimentos que o Filho de Deus
passou ali naquela cruz. Houve trevas na terra, no verso 33, no verso 34, o desconsolo de Deus, e dos versos 35 ao verso 36, a maneira como ele foi escarnecido, pendurado naquele madeiro. No verso 37, o verso 37 ele funciona aqui no nosso texto como uma linha divisória, porque é nesse momento que ele dá um forte brado de vitória. E então nós vemos os efeitos, os primeiros resultados, os primeiros efeitos da morte de Jesus a partir do verso 38 ao verso 41. No verso 38, o véu do templo é rasgado. No verso 39, há uma confissão de um soldado romano. E nos versos 40 a 41, o testemunho muito importante dado aqui pelas mulheres. Então vamos começar observando o que diz no verso 33. O verso 36 diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Marcos nos apresenta que Jesus ficou na cruz durante 6 horas, das 9 horas da manhã, como diz o verso 25, hora terceira, quando o crucificaram, até as 15 horas da tarde, aqui chamada de hora nona. As trevas duraram, portanto, 3 horas, do meio-dia até as 15 horas. Diz que da hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Durante 3 horas, as trevas cobriram toda a terra. Esse é o período, 3 horas. Elas chegaram no momento em que o sol seria mais brilhante, do meio-dia às 3 horas da tarde, evidenciando que tudo o que estava acontecendo naquele momento estava acontecendo como uma intervenção divina. E a extensão dessas trevas, diz o texto, que foi sobre toda a terra. Se um lado da terra estava já em sombras, o outro lado, onde o sol deveria brilhar mais fortemente, foi coberto pelas trevas. Todo o planeta, houve uma escuridão universal. Foram trevas que cobriram absolutamente toda a terra. Elas nos lembram do julgamento de Deus, como aconteceu lá no Egito. Antes da morte dos primogênitos, houve densas trevas a ponto das pessoas pensarem que poderiam apalpar as trevas na terra do Egito. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Nós vemos uma relação interessante, o que acontece aqui, com essas trevas cobrindo toda a terra, antes da morte do primogênito. O único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Isso estava acontecendo, obviamente, por uma intervenção divina. O propósito das trevas era justamente representar a separação de Deus por causa do pecado humano. Jesus, quando ele é crucificado, bem antes da sua morte, as trevas cobrem a terra. E nós nos lembramos aqui de uma profecia que se encontra em Isaías 53, verso 6, que dizia o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, sobre os ombros de Jesus estavam todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele estava carregando sobre si todas as nossas iniquidades. Em Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades nos fazem separação de Deus, e os nossos pecados encobrem o nosso rosto para que nós não o ouçamos. É isso que acontece com o pecado. Ele nos separa, ele nos afasta de Deus. E justamente é isso que Jesus vai declarar no verso 34, quando ele se queixa do desconsolo de Deus. O verso 34 diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O pior sofrimento experimentado por Jesus não foi físico, mas foi espiritual. Isso é expresso justamente na única queixa que ele faz sob a pressão da crucificação. O momento, diz o texto, que foi na hora nona. Marcos registra que esse clamor de Jesus, essa queixa de Jesus, aconteceu justamente no final dessas 3 horas de densas trevas que cobriram a terra. A queixa dele está clara: por que me desamparaste? Ou por que me deixaste? Ele sente que Deus se afasta dele. É como se Deus lhe virasse as costas e ele agora está isolado, sozinho, sofrendo a dura pena dos nossos pecados, das nossas iniquidades sobre ele. E o seu rosto como que foi
coberto da face de Deus, para que não ouvisse a voz de Deus, sozinho, ele experimentou os piores horrores no nosso lugar, ali na cruz, e percebeu o quanto nós, todos nós, estávamos completamente afastados da comunhão do Senhor, completamente afastados da luz do Senhor. Nesse momento, as trevas cobriram toda a terra, e ele sozinho percebeu a distância daqueles a respeito de quem ele estava representando na cruz se encontrava. Todos nós estávamos separados de Deus, todos nós estávamos afastados de Deus. Não que Deus se afastou de nós, mas nós que nos afastamos de Deus. E Jesus sofre naquele momento este distanciamento, porque ele está ali representando a mim e representando também você. Nesse momento, quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, verso 35 ao verso 36, alguns, diz o texto, dos que ali estavam, ouvindo isto, eles disseram, vede, ele está chamando por Eli. Uma confusão aconteceu ali naquele momento, entre aqueles que estavam próximos da cruz. Primeiro por causa da linguagem, esta linguagem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, essa linguagem, esse idioma está no aramaico. Quem está em volta da cruz era dominantemente os romanos, eles que estavam em torno ali. Então Marcos, ao registrar aqui este texto, considerando a sua audiência primária, os seus destinatários, ele viu a necessidade de colocar a tradução, e ele colocou a tradução em grego. Deus meu, por que me desamparaste? Agora você imagina, o aramaico, que era muito conhecido entre os hebreus, entre os judeus, ou sendo ouvido pelos romanos, eles fizeram uma tremenda confusão, porque a palavra Eloi, em aramaico, é muito parecido com Eliá, em hebraico. E eles, ao ouvirem esse clamor de Jesus, eles se confundiram. E nessa confusão toda, eles tomaram algumas iniciativas bastante ousadas para depreciarem, para escarnecerem, para zombarem de Jesus. É isso que está dito a partir do verso 36, quando diz o seguinte: e um deles correu a embebedeira uma esponja em vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Possivelmente a intenção aqui foi de prolongar o sofrimento de Jesus, porque a intenção deles não foi de fazer um bem a Jesus, foi na verdade de aumentar o seu sofrimento e lhe causar ainda mais sofrimentos. Essa bebida, em João capítulo 19, verso 28, nós lemos que nesse momento Jesus ele clamou, tenho sede, para se cumprir a Escritura. Provavelmente Jesus estava sem beber nada desde a hora da sua prisão. Havia mais ou menos ali, com certeza, umas 16 horas que certamente Jesus não havia bebido nada. E depois de ter sofrido tantos sacrilégios, depois de ter sofrido tantos açoites, depois de ter carregado a cruz, naquele momento ele estava muito sedento, com muita sede. Ele precisava de um pouquinho de umidade na sua garganta para dar o seu último clamor. Mas o que eles fizeram? Eles lhe deram vinagre. Lá em João diz que Jesus, ao perceber que era vinagre, ele rejeitou o vinagre. Ele nem bebeu aquele vinagre, ele bebeu. Isso tudo foi, como diz lá em Lucas, capítulo 23, verso 36, que é o texto correlato aqui, paralelo, diz que eles fizeram isso para zombar de Jesus. Zombando dele, lhe ofereceram vinagre. Essa foi a atitude dos romanos ali. Nesse momento de sofrimento na cruz, onde as trevas cobrem a terra, onde ele sente o desamparo de Deus, os homens em sua volta zombam dele. Também há uma confusão em relação ao olhar. Eles disseram, vejamos se Elias vem tirá-lo. Eles não só compreenderam o que Jesus havia dito, também eles tinham uma teologia bastante confusa. Eles achavam que Elias poderia salvar Jesus. Este comentário demonstrou tanto a zombaria quanto a ignorância do que estava acontecendo ali na crucificação. Elias foi um profeta e estava sendo confundido com o próprio Deus, o Criador, Eloi, não Eliá. Então, nesse momento em que o sofrimento de Jesus chega ao ponto máximo, verso 37,
ele dá um brado muito forte, diz o texto, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, faleceu, entregou o seu espírito a Deus. Lemos em João 19:30, que quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus não morreu agonizante, como morriam os outros crucificados. Ele não morreu nessa condição, conforme lemos lá em Lucas, capítulo 23, verso 46, o brado de Jesus foi dirigido ao Pai. Ele não suplicou aos seus algozes, aos seus inimigos, aos seus adversários, para que lhes socorressem. Ele não entregou o seu espírito aos seus adversários, seus inimigos, mas ele disse lá em Lucas, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Como Marcos está escrevendo para uma cultura romana, o seu objetivo aqui foi narrar os fatos de modo bastante sucinto, bem resumido. E esta parte da fala de Jesus que nós encontramos em Lucas, Marcos não incluiu, mas em Lucas nós encontramos o cenário e somando, e colocando os textos um ao lado do outro, nós temos o cenário mais completo. Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Antes ele tinha dito, antes dele dizer lá em João capítulo 19, antes dele dizer que tinha sede, foi para cumprir a escritura. Ele disse, está consumado. E ele encerra a sua última fala dizendo, está consumado, como nós lemos aqui no texto de Marcos. Ele espontaneamente entregou o seu espírito ao Pai por nós. Espontaneamente, ninguém o obrigou a isso. Na cruz, ele obedeceu a Deus perfeitamente. Na cruz ele cumpriu a lei e atendeu à justiça de Deus perfeitamente. Na cruz ele satisfez todos os antigos sacrifícios e conquistou a nossa salvação. Na cruz ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21. Na cruz ele anulou o escrito de dívida que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. E ele o encravou na cruz, expondo os principados e potestades à ignomínia, à vergonha, ao desprezo. Foi na cruz que ele quebrou os grilhões que nos mantinham escravos do pecado. Foi na cruz que ele justificou o seu povo, os eleitos, todos aqueles que o Pai reservou para a salvação, de toda condenação eterna. Foi na cruz que ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Foi na cruz que ele bradou, portanto, está consumado. Ele não bradou como mártir derrotado, mas como um conquistador vitorioso. Ali nós não poderíamos ver um homem derrotado, mas um homem que grita, está consumado. Ele cumpriu a sua missão, ele conquistou a nossa salvação, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, e nos deu vida no seu sangue que foi derramado ali naquela cruz. Naquele momento, verso 28, diz que algumas coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que aconteceu, diz o verso 28, é que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo, que separava o santo lugar do santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo, simbolizando a morte física de Jesus, que garantiu um novo e vivo caminho à presença de Deus, justamente no momento em que o templo provavelmente estava cheio de sacerdotes, e eles foram testemunhas de tudo o que aconteceu. O véu foi rasgado de alto a baixo. Em Hebreus 10, 19 a 20, nós lemos o seguinte: tendo, pois, irmãos, depois de o autor de Hebreus mostrar a obra sacerdotal de Jesus, que derramou o seu sangue, que subiu aos céus como mediador entre Deus e os homens, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse milagre ocorreu exatamente no momento em que Jesus morreu, surpreendendo o julgo das tradições religiosas quanto à necessidade de sacerdotes e sacrifícios no templo. Jesus satisfez todas as formas antigas de o povo se aproximar de Deus. Agora,
é pela fé em Jesus que todos nós podemos desfrutar da presença de Deus, orar e saber que somos ouvidos, de pedir perdão e saber que somos perdoados, de adorarmos em espírito e em verdade, independente do local, se aqui ou se acolá, em espírito e em verdade, podemos agora, pelo novo e vivo caminho, apresentar a Deus a nossa verdadeira adoração. Naquele momento em que Jesus expira e que entrega o seu espírito ao Pai, antes ter clamado, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, garantindo a todos pela fé livre acesso à presença de Deus. E um soldado romano, diz o verso 39, chefe de 100 soldados, ele dá um testemunho muito importante que Marcos fez questão de registrar, para que os cidadãos de Roma pudessem ter amparo no testemunho do seu próprio cidadão. Por escrever para um público romano, Marcos fez questão de destacar o testemunho do centurião, o militar romano responsável por 100 homens. Em Marcos, somente o centurião é focalizado. Para ele, essa afirmação do centurião, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, parece ter sido uma reação a tudo o que estava acontecendo naquele momento. Em Mateus capítulo 27, que é o outro texto que nos ajuda a entender o que está acontecendo naquele momento, diz o texto que naquela hora em que Jesus expira, entrega o seu espírito a Deus, muitas coisas aconteceram ali. Escuridão, terremoto, rochas se fendendo, sepulcros sendo abertos por força sobrenatural, os mortos sendo ressuscitados e entrando nas cidades. Isso tudo estava acontecendo naquele momento. Ressurreição de muitos mortos. Em Lucas 23, 47, o registro dessa confissão foi um pouquinho diferente. Lucas registrou que o centurião disse: verdadeiramente este homem era justo. O termo grego aqui, dikaios, para a tradução de justo, poderia também ser traduzido por inocente. Ao afirmar que Jesus, o Filho de Deus, era justo, ele afirmou que ele era inocente. Semelhante ao que um dos malfeitores ao lado de Jesus crucificado disse para ele em Lucas 23, verso 41. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Tanto o malfeitor como também o centurião estão dando testemunho tanto da inocência de Jesus, bem como reconhecendo a sua deidade. Ele é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma pessoa que não era do círculo de Jesus, não era da companhia de Jesus, não andou com ele durante os seus 3 anos de ministério sobre a terra. Ele, uma pessoa ímpia, descrente até então, vendo tudo o que acontecera naquele momento, confessa com seus próprios lábios: este verdadeiramente era Filho de Deus. Filho de Deus. O testemunho desse centurião romano foi muito importante, pois foi um dos que participaram da prisão, humilhação e crucificação de Jesus. E a última parte aqui do nosso texto, versos 41 a 41, Marcos registra a presença também de mulheres ali. As mulheres dentro da cultura judaica, até mesmo dentro da cultura social dos romanos, ela era vista como uma pessoa de menos valor. Por exemplo, diz aqui Marcos que essas mulheres caminhavam com Jesus, peregrinaram de Jesus da Galiléia até Jerusalém. Mulheres casadas andando com outros homens era algo abominável naqueles dias. Mas aquelas mulheres não estavam nem um pouco preocupadas com o rigor das leis dos judeus, muito menos com o dos seus opressores, os romanos. E acompanhavam Jesus, serviam Jesus, cuidavam das necessidades de Jesus, certamente cuidando das suas roupas, levando alimentos para Jesus, e essas mulheres estavam sempre presentes. E agora, ali naquele momento crucial, elas estão próximas, e Marcos faz questão de registrar que estavam também ali, verso 40, algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, da qual saíra demônios, e Jesus a libertou, e ela, grata por tamanha libertação, opressão dos demônios, segue Jesus.
Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e também Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ele faz questão de registrar a presença dessas mulheres na cena da crucificação. Dentre elas foram destacadas Maria Madalena, como nós lemos, Maria, mãe de Tiago e José, e também a tia de Jesus. Provavelmente Salomé é a irmã de Maria, Salomé. No Evangelho de João, outra recebeu destaque, Maria, mãe de Jesus, que Marcos não registra aqui, mas João registra que a mãe de Jesus também estava presente naquele momento, acompanhando à distância. A descrição dada para todas elas, segundo o texto, é que elas acompanhavam e serviam Jesus. Em Lucas 8, 2 a 3, há esta também confirmação. Aqui mesmo em um ambiente hostil, os soldados romanos estavam em torno de Jesus, ainda praticando aquelas maldades contra ele. Mesmo num momento tão hostil, com exceção de João, todos os demais discípulos fugiram daquela cena. Não estavam ali presentes. Cadê os homens? Cadê os discípulos de Jesus? Não permaneceram, com exceção de João. João capítulo 19, verso 26, diz que João estava ali presente. Todos os demais discípulos estavam ausentes. Mas essas mulheres, quebrando os paradigmas culturais, foram corajosas e resolveram acompanhar Jesus até o momento da sua morte. A citação delas é acompanhada pela honra. Marcos faz questão de registrar a conduta daquelas mulheres, mas principalmente pela força do testemunho dessas mulheres, porque aqui nós estamos lendo o texto em que narra e que descreve o momento da crucificação. Mais adiante, nós vemos no verso 47 que elas também acompanham o sepultamento de Jesus. E mais adiante, capítulo 16, verso 9, também nos textos de Lucas, capítulo 23 e 24, essas mesmas mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E são justamente elas que levam o testemunho até os apóstolos, até os discípulos. E eles, então, são primeiramente notificados por essas mulheres. É importante dizer isso, porque os discípulos foram testemunhas de Jesus. Essas mulheres, no entanto, foram testemunhas de Jesus desde o momento da sua crucificação, do seu sepultamento e também da sua ressurreição. O testemunho dessas mulheres, portanto, é um testemunho ainda mais completo, e Marcos faz questão de demonstrar como a força do testemunho dessas mulheres deveria ser registrada aqui também para convencer, persuadir os seus leitores e, por obra do Espírito Santo, os nossos dias, de que esse testemunho é verdadeiro. Jesus morreu na cruz e a sua morte significou a nossa libertação, a nossa salvação e a vida que se encontra apenas no seu nome. Quero encerrar trazendo 2 conselhos apenas aqui para nós. Primeiramente, para aqueles que porventura se encontram aqui, ou quem sabe nos acompanha pela internet, e que ainda reserva dúvidas a respeito da morte de Jesus, e que ainda não transformou, não tornou a sua confissão num comprometimento público. A palavra que nós podemos trazer a esses que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é esta: creia em Jesus. Não apenas de lábios, mas considere a força desse testemunho, considere a força dessa palavra verdadeira. Ele disse: está consumado. Ele cumpriu aquilo que lhe cabia como Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Confesse-o de todo o seu coração. Se Deus tem colocado fé no seu coração, confesse-o como o Senhor da sua vida e se comprometa publicamente andando nos seus caminhos, honrando com a sua vida, honrando com os seus atos, honrando com as suas decisões. Sirva ao Senhor e dedique a sua vida a Ele nesse sentido, porque somente pela fé em Jesus Cristo nós podemos ter os nossos pecados perdoados e sermos libertos da escravidão do pecado. Enquanto isso não acontece,
de consciência própria, convencidos pelo testemunho do Evangelho, somos mantidos sob a escravidão do pecado. A condenação está sobre nós. E quando Ele vier, aqueles que não tiveram o seu testemunho comprovado, ratificando aquilo que por meio de Cristo foi feito por amor do próprio Deus, serão conduzidos, destinados a sofrimentos eternos. E Deus enviou o seu Filho para nos libertar, assim como Deus libertou os hebreus da terra do Egito, que viviam sob escravidão, e que pela instrução divina tiveram os umbrais às suas portas, as vergas às suas portas manchadas com o sangue do Cordeiro quando comemoravam a Páscoa. E o destruidor, ao passar vendo o sangue nas portas dos hebreus, não tocaram nos primogênitos dentro daquela casa. Assim o Senhor, pelo seu sangue, sela todos aqueles que confessam a Jesus como o seu Senhor. E, portanto, quando Ele vier, não haverá destruição, não haverá pena eterna, porque com o sangue de Jesus Ele remove todos os nossos pecados. Ele remove toda a condenação sobre nós e nos concede perdão. Creia em Jesus, entregue-se por completo a Ele e dedique-se a servi-lo. Agora, traga uma palavra àqueles que já creem. Traga uma palavra àqueles que já admitiram com fé sincera ser Jesus o seu Senhor e andam nos seus caminhos. Esse é um momento especialíssimo na história da igreja. Momento em que nós comemoramos a Páscoa. É momento de nós erguermos as nossas mãos e dizermos: bendito seja o nome do Senhor Deus para todo sempre, pois aprove no seu amor, na sua graça, enviar o seu Filho e submetê-lo a este sofrimento, a esta humilhação. Deus o fez moer naquela cruz, por minha causa, por sua causa. Ele não tinha pecado algum, até Pilatos reconheceu isso. O malfeitor ao seu lado reconheceu, ele não fez mal nenhum, ele morreu como inocente. Mas nós pecamos contra Deus, nós afrontamos a Deus, nós desafiamos a Deus e recebemos uma dura condenação, uma justa condenação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 8. Pelo fato de ter feito Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A Páscoa é um momento de festa, de celebração, de culto a Deus, de adoração ao Senhor. Nesse momento, ao tomar desses elementos, tome celebrando a vitória que Ele conquistou quando Ele disse: está consumado. Está consumado.